Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, para essa semana eu gostaria de deixar um versículo na Palavra de Deus, que não devemos se esconder de Deus, porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe e Ele conhece todas as coisas. Tudo que nós fazemos no decorrer do dia, ou meses, anos, tudo está bem visível aos olhos do Senhor. Eu vou ler uma história do primeiro homem da Bíblia chamado Adão. A Bíblia disse que quando Deus criou o mundo lá no começo, que criou os céus, terra, os animais, criou Adão e criou para Adão também uma mulher. E Deus deixou determinado para esse casal que podia comer de tudo que estava no jardim, exceto de uma árvore, que era a árvore da vida, que tinha no meio do jardim. As pessoas ilustram dizendo que é a maçã, mas até então a palavra do Senhor não afirma, só afirma que era uma árvore da vida. E dessa árvore tinha um fruto a qual eles não podiam comer. A única determinação que Deus deixou para Adão era para não comer do fruto dessa árvore. E a Bíblia conta a história que todo mundo já conhece, não precisa nem ler a Bíblia, todo mundo sabe dessa história, que eles acabaram comendo do fruto dessa árvore que Deus proibiu para que não comesse. Ora, Deus, muitas das vezes, Ele fala muitas coisas para nós como ser humano, o que nós devemos fazer e o que não devemos. E muitas das vezes Deus não fala declaradamente, não faz isso, faz aquilo outro. Muitas vezes Deus não fala, mas Deus fala de uma forma bem simples, e quem é sensível ao ouvir a voz de Deus vai entender que aquilo que Ele vai fazer não é do agrado de Deus. Ou em outras palavras, Deus está falando secretamente, minuciosamente para ele ou para ela ou para nós, dizendo: isso não é para fazer. Mas de que forma? Qual é a forma que eu posso entender quando eu vou fazer alguma coisa e Deus não se agrada e Ele fala para mim não fazer? A Bíblia diz, a Bíblia não diz, mas eu entendo da seguinte forma: a nossa consciência, ela é o nosso maior juiz. Então, quando você vai fazer alguma coisa e não é do agrado de Deus, não é da vontade de Deus, a sua mente, a sua consciência já vai acusar logo de cara que não é para fazer. Vai ter alguma coisa negativa na sua consciência, e isso já é Deus falando: não faça, não vai, não fala. Então, Deus muitas das vezes Ele não fala declaradamente, mas é lógico que se Deus quiser, e Ele pode usar alguém, chegar na sua frente e falar: você está com o pensamento de fazer isso, mas Deus mandou eu te dizer, não faz isso porque Ele não se agradou ou Ele não se agrada disso. Deus pode fazer isso, mas na maioria das vezes Deus fala comigo, Deus fala com você através da nossa consciência. Se você vai fazer algo, você anda na direção do Senhor, diante da vontade do Senhor, pede para o Senhor direcionar a sua vida. Então tudo que você for fazer e a sua consciência pesar, ou tiver uma pequena partícula de negatividade, de negativo, já não faça, porque é já Deus te avisando para não fazer. Mas aqui, para esses dois primeiros seres humanos da Bíblia, que é Adão e Eva, Deus não falou em consciência, Deus falou declaradamente. Chegou neles dois e falou: pode comer de tudo que tem no jardim, exceto daquela árvore ali que é do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Dali vocês não podem comer. Então estava explícito que não podia comer daquela árvore. Mas a Bíblia disse que eles acabaram comendo da árvore. E aí, sabe o que me chama a atenção, que é o que eu vou falar nesse momento? Porque a Bíblia diz que todos os dias, ao entardecer, Deus vinha e falava com Adão e com Eva. Deus conversava com eles todo dia. Só que, neste dia em que eles comeram do fruto que não podia comer, Deus veio passeando pelo jardim e chamando por eles, e eles se esconderam. Que eu vou até ler o versículo que está no livro de Gênesis, capítulo de número 3, e o versículo 8, que diz assim: e ouviram a voz de Deus,
que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi soar a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Como comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então veja bem, essa passagem fala a respeito que após eles cometer o erro de comer da árvore, do fruto do jardim, eles estavam no lugar de sempre, no lugar que sempre esteve, e como de fato também Deus, como sempre, esteve presente na virada do dia, foi procurar eles, foi lá para conversar com eles. Deus sabia, Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Deus foi lá, independente deles ter pecado, né? Deus foi lá falar com eles. Então, meu querido, Deus nunca vai se afastar de você. Você pode ter cometido um pecado. Aí o que acontece? Quando o ser humano comete o pecado, a primeira coisa que ele faz é se afastar da igreja, é sair da igreja, é não ir mais para a igreja. Mas isso é totalmente errado. Nós fazemos isso quando cometemos um ato que não agrada a Deus. A primeira coisa que fazemos, se afastamos de Deus. E foi isso que Adão e Eva fizeram. Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se afastar, se esconder de Deus. Embora que de Deus ninguém se esconde. A Bíblia disse que quando Deus veio passeando pelo jardim, Adão e Eva já sabiam que Deus todo dia no final da tarde vinha falar com eles. E quando eles perceberam que Deus vinha vindo, eles se esconderam. E como eles se esconderam, dá a entender que toda vez que Deus vinha passeando no jardim, eles iam ao encontro de Deus para conversar com Deus. Por isso, isto era de praxe todos os dias. Mas neste dia em que eles cometeram o pecado, eles sabiam que no final do dia Deus ia vir. E quando eles prestaram atenção, atentaram que Deus vinha passeando pelo jardim, se esconderam debaixo de umas folhas de uma árvore. E Deus não estava localizando. É lógico que Deus sabia onde estava, mas Deus queria falar com eles. A Bíblia diz que Deus pegou e começou a chamar: Adão, Adão, cadê você, Adão? E a Bíblia disse que Adão, quando ouviu a voz do Senhor, ele respondeu. Não dava mais para esconder. Ele pegou e falou: Senhor, eis-me aqui. Eu ouvi a tua voz passear pelo jardim, mas eu temi, fiquei com vergonha, não quis te ver. E a Bíblia disse que Deus na mesma hora já entendeu e replicou: Por acaso você comeu do fruto da árvore que eu falei que não era para comer, Adão? Ele falou: Sim, Senhor, comi. A mulher que você me deu, ela comeu do fruto e deu para mim e eu comi. Aí foi um jogando a culpa para o outro. Mas o que eu quero dizer, e quero chamar a sua atenção e também a minha, que quando cometemos o pecado, uma vez que cometeu, não tem mais o que fazer. A única coisa que tem que fazer é correr para os pés do Senhor. Não fazer igualmente Adão, fugir. Por que fugir? Se esconder de Deus, não ir mais para a igreja, né? Não pode fazer isso. A partir do momento que você cometeu um pecado, você tem que na primeira hora se achegar mais perto de Deus e não se afastar de Deus. Olha, na vida secular, quando você se machuca, o que você faz? Você não vai de imediato procurar um remédio, procurar um médico para sanar aquela dor, ou se quebrou algum osso, ou alguma perna, um braço, se queimou, seja lá o que for que aconteceu com você. Você não vai procurar ajuda para sanar aquela dor e resolver aquela situação. Espiritualmente é a mesma coisa. Cometeu um pecado, caiu em pecado, você tem que correr para o médico. E quem é o médico? É Deus. Você quando se machuca, quebra uma perna, o que você faz? Você não vai no médico? Você fica em casa com aquela dor sobre a perna quebrada, sobre o braço quebrado? Você fica se escondendo para não ir na medicina, para a medicina dar o jeito? Com certeza não.
com certeza você vai procurar um médico para sanar aquela dor. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós cometemos algum ato que não agrada a Deus, nós, ao invés de fugir de Deus, temos que correr aos seus pés e pedir perdão, e alcançamos a misericórdia de Deus. Aí aqui dá um exemplo prático, que Deus, embora nós sejamos pecadores, Deus nunca vai se afastar de nós. Meu querido, não sei se você cometeu algum ato de pecado por esses dias, mas se você cometeu e está fugindo, não está indo mais para a igreja, volte correndo para a igreja, porque Deus está te procurando. Deus está te procurando e está te perguntando: cadê você, fulano? Onde você está? Se apresenta diante de Deus e fala: Senhor, eu pequei, então me perdoa, e Deus vai te perdoar. A Bíblia disse que quando Adão chegou até Deus e confessou, Deus deu um jeito. Deus sempre vai dar um jeito. Deus sempre tem um segundo plano para você, para mim, meu querido. Embora você cometeu um ato de pecado, você vai pagar pelas consequências, mas se você confessar ao Senhor, além do Senhor perdoar, Ele vai resolver a situação, vai colocar as coisas no lugar e tudo vai voltar a funcionar normalmente. Mas o que eu peço para você, essa palavra é o que eu comecei dizendo, é: não se esconda de Deus. Porque quando tudo está bem, nós estamos pertinho de Deus, mas quando cometemos o pecado, a primeira coisa que nós fazemos é se afastar e se esconder de Deus. De que forma nós se afastamos e se escondemos de Deus? Não procuramos mais a Deus, nem oramos muitas das vezes mais, ao passo que, quando cometemos isso, é chegar mais perto de Deus, pedir perdão a Ele, e Ele vai nos perdoar. Além de nos perdoar, vai dar um jeito na situação. Então a palavra de Deus nessa semana para você é essa: não peque. Mas se pecar, fez alguma coisa errada, corra para os pés do Senhor. Não faça igualmente Adão, fuja, se esconda, mas corre para os pés do Senhor, porque Ele é longânimo, misericordioso, amoroso, compreensível. Ele é tudo que tem de bom. Deus tem. É nós que muitas vezes somos ruins, mas Deus é bom. Então, essa palavra dessa semana que possa alcançar o seu coração, e compartilhe para que possa alcançar outras pessoas. Se inscreva no meu canal, Jeremias @1967. Tenha uma ótima semana em nome do Senhor.